o paradigma da solução lógica do propósito estabelecido. Qual é a solução lógica de um propósito que se estabelece? Né? Basicamente, a minha tese ela define, né, que o ser humano ele não passa de uma equação, né, que dentro dessa equação ele precisa simplesmente manter em equilíbrio essa equação, né? E para isso ele precisa consumir alguma outra informação, né? E essa informação ela pode ser real ou não real, né? E a partir do momento que o ser humano ele não consome essa equação, basicamente ele vai se sentir triste, né? Porque ele precisa equilibrar essa equação, né? E todos os seres humanos eles são uma equação, né? E a partir do momento que todos os seres humanos eles são uma mera equação, né? Então, basicamente, né, eles criam uma função lógica inerente, eles criam um propósito estabelecido, eles criam um certo e errado, eles criam uma verdade, né? Eles vão julgar em relação a essa equação, né, que é simplesmente a soma inerente da solução lógica do seu propósito estabelecido, né? Ou, eu digo mais simplificadamente, propósito estabelecido. E a partir do momento que o ser humano ele não tem mais a oportunidade dessa equação, ele está destruído e essa destruição vai fazer com que ele crie uma nova equação que é de destruir tudo, né? Então, basicamente, né, a minha tese ela tenta dizer, né, que os seres humanos eles são uma mera equação, uma mera máquina, né? Porém, dentro dessa mera equação, dentro dessa mera máquina, né, existe a questão que faz, né, essas funções lógicas. E essas questões elas podem ser totalmente construídas pelo seu inconsciente, ou até pelo seu pré-consciente ou pelo seu consciente, né? Porém, a partir do momento que você constrói quando você constrói não, quando essa construção é construída pelos seus pais e você nunca se libertou dessa equação, você basicamente, né, e pelas situações da sua vida, basicamente você é uma pessoa instintiva, intuitiva e possessiva. E esse padrão, infelizmente, está na maioria dos adolescentes mimados de hoje. Se você tem uma equação de pré-consciente, que você tenta agrupar algo e ter uma postura, isso vai escrever algo no seu inconsciente, vai escrever um certo e errado, vai escrever uma função, um comportamento, uma postura, uma assinatura, e essa assinatura vai estar em erro. E se você escrever uma assinatura totalmente no seu consciente, essa equação ela vai ter que tentar se adaptar. E basicamente não existe só os tipos introspectivo e extrovertidos. Existem indivíduos que são meramente situações inerentes à pré-programação estabelecida, né? E essa pré-programação se divide nessa questão comportamental. Existem indivíduos que são extremamente racionais e isso constrói seu inconsciente, são pré-racionais, isso constrói seu inconsciente, tem outros que são só inconscientes, né? Então, o que acontece, né? O ser humano é simplesmente uma equação, né? E essa equação é construída pelas suas escolhas, e essa construção, né, determina o inconsciente do indivíduo ou de cada indivíduo, mas essa construção é simplesmente uma mera equação, né? Então, essa é a primeira parte da questão. A segunda parte que a minha tese ela utiliza todos esses termos lógicos por uma única questão. O ser ele é uma tentativa de sentido do seu abstratismo existencial. E nesse sentido desse abstratismo existencial, existe toda uma complexidade em um mundo, né, que você precisa entender quais são as causas que constroem o determinador comportamental, ou o propósito estabelecido, ou a consciência do indivíduo. Então, a partir do momento disso, né, que a mente ela é um contexto complexo, mas ela está determinada
a uma assinatura, né, a uma personalidade, esse ser, ele basicamente, ele vai, como fala, ele é basicamente quase infinito, né? Porque ele tem toda uma construção, uma história e uma tomada de escolhas. Porém, a forma mais lógica para se lidar com o infinito e você não ter alteração do método analítico é a minha tese numérica. Porém, a minha tese numérica é uma proteção de redicário ou de repetição, aonde que você vai sempre assimilar toda a estrutura lógica e encaixar a minha tese. Ou seja, eu acabei de expressar o paradigma aqui nesse vídeo. Eu acho que quase ninguém vai entender nenhuma das construções, vão falar que não existe concordância lógica, vão falar que não existe sentido, mas é uma expressão matemática tão complexa e tão profunda e com tanta termodologia que é muito mais fácil de julgar isso como uma mera e simples loucura. Falei para vocês.